Bom dia a todos. Eu vou convocar o conselheiro Eduardo Pérez para efeito de quórum. E, havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Submeto à Câmara para aprovação a ata da 21ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, aprovada. Discussão, leitura do expediente. Não há, excelência. Não há expediente. Comunicações da presidência, sorteio de processo também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Não há. Devolução dos processos com pedido de vista. Também não há. Apreciação de medidas cautelares. Eu tenho um processo de medida cautelar que eu vou passar a relatar. Processo 5585-2015, representação com pedido de cautelar, noticiando indícios de irregularidade ocorridos no procedimento licitatório. Saúde, Vossa Excelência. Concorrência Pública 001-2015, Prefeitura de Pancas, que tem por objeto contratação de empresa para a prestação de serviço de licença de uso, implantação, treinamento e manutenção corretiva e preventiva de software. Faz-se necessária análise quanto à possibilidade de ser deferido o pedido e se estão atendidos, em caso, os pressupostos necessários para se alcançar providência de natureza cautelar, que são o fumus boniuris e o pericle mora. Constitui-se indubitavelmente o pericle mora no primeiro e mais importante dos requisitos indispensáveis para a concessão de medidas liminares e antecipação de cautela. Desta forma, para obtenção da medida liminar e, consequentemente, da tutela cautelar implícita, a parte requerente deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fatos favoráveis à própria tutela. Dessa maneira, voltando ao caso concreto, tem-se que a representante conseguiu demonstrar, com algumas irregularidades apontadas no edital de concorrência pública 001-2015, que há uma visível possibilidade de restrição ao caráter competitivo do certame, com consequente direcionamento do procedimento licitatório. O perigo de dano iminente consubstancia-se no fato de que a abertura da licitação estava marcada para 11 de maio de 2015 e que se corre o risco de, em caso de não ser deferida a liminar, ser inútil a eficácia da decisão de mérito. Presente, portanto, pericle mora, do pressuposto do fumus boniuris, segundo a MTP 443/2015, é restritiva exigência de certificados como o PMI e outros certificados da Microsoft, como meio de comprovação de conhecimento de gerenciamento de projetos, sendo que não há relação direta entre o certificado e o conhecimento exigido, o que indica imprecisões no termo de referência. Em suma, argumento núcleo de tecnologia da informação,
que se trata de uma exigência que restringe a participação de eventuais concorrentes, sem garantir qualquer melhoria na qualidade do serviço, em clara ofensa ao artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8666/93. Entende-se que essa possível irregularidade, reconhecida por auditor de controle externo especialista na matéria, já seria por si só suficiente para demonstrar a verossimilhança nas alegações. Isto posto, voto que seja deferido medida cautelar para que seja determinado ao município de Pancas imediata suspensão da concorrência pública 001/2015 até decisão final do mérito. E caso já tenha sido homologado o certame, se abstenha de assinar o contrato. Sejam notificados os responsáveis para que, nos termos do parágrafo 4º, artigo 125 da Lei Complementar 621/2012, prestem as informações quanto aos itens questionados na representação no prazo de 10 dias, para o que se envie de cópia da exordial e das MTPs 443/2015 e 458/2015. Seja cientificada a representante do teor dessa decisão, conforme o mandamento do artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno. Esse é o voto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto conselheiro Abudib. Acompanhe, Vossa Excelência. E como voto conselheiro Pimentel. Acompanha. Passamos à fase de leitura de acórdãos. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, eu vou adiar a leitura de acordos, estou sem eles. Conselheiro Pimentel. Acórdão TC 545/2015, processo TC 8140/2013, Prefeitura Municipal Marechal Floriano, relatório resumido de execução orçamentária, 4º trimestre, arquivar. Acórdão TC 544/2015, processo TC 8137/2013, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relatório resumido de execução orçamentária, 4º trimestre, arquivar. Acórdão TC 546/2015, processo TC 10516/2014, Prefeitura Municipal de Vila Valéria, relatório resumido de execução orçamentária 4º trimestre 2014, arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado. Passo a relatar os acordos da minha relatoria. Acordo TC 554/2015, processo TC 3465/2014, Prefeitura Municipal de Apiacá, representação não conhecer, arquivar. Acórdão TC 553/2015, processo TC 3328/2015, Prefeitura Municipal de João Neiva, denúncia, não conhecer, remeter os autos ao Ministério Público Especial de Contas, arquivar. Acórdão TC 552/2015, processo TC 3327/2015, denúncia em face da Prefeitura Municipal de João Neiva, não conhecer, remeter os autos ao Ministério Público Especial de Contas, arquivar. Acórdão TC 551/2015, processo TC 2738/2014, Câmara Municipal de Apiacá, prestação de contas anual, exercício 2013. Regular quitação, arquivar. Acórdão TC 550/2015, processo TC 579/2015,
Câmara Municipal de Pancas, prestação de contas bimestral, 5º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 549-2015, processo TC 5291-2014, Fundo Municipal de Saúde Rio Bananal, prestação de contas bimestral, 1º e 2º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 548-2015, processo TC 5180-2014, Fundo Municipal de Saúde João Neiva, prestação de contas bimestral, 1º e 2º bimestres de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 547-2015, processo TC 2682-2013, Fundo Municipal de Saúde Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, 6º bimestre, exercício 2012, aplicar penalidade de multa ao senhor Abílio de Oliveira Neto, arquivar. É só. Há um pedido de sustentação oral, relator conselheiro Zé Antônio Pimentel, processo 2599-2010, solicito o pregão. Com a palavra o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, doutor Luiz Henrique, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 2599-2010, Câmara Municipal de Mimoso do Sul. É um relatório de auditoria, responsáveis Elcio Abreu Gomes, suporte, consultoria e assessoria, e assessoria Farias Limitada. Vou ler o relatório. O presente feito cuida de auditoria ordinária realizada na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor Elcio Abreu Gomes, presidente da Câmara Municipal à época. Cumpre registrar que, por meio do acordo TC 44/2011, proferido dos autos do processo TC 2439/2010, foram as contas relativas ao exercício 2009, sob a responsabilidade do senhor Elcio Abreu Gomes, então presidente, consideradas regulares no que tange ao aspecto técnico-contábil, sendo-lhe dada a devida quitação. Entretanto, diante da análise apresentada no relatório de auditoria ordinária RAO 118/2010, verificou-se indícios de irregularidades em procedimentos de contratação de serviços de assessoria, pagamento irregular de subsídio ao presidente da Câmara e ausência de instrumento instituidor de controle interno. Após os trâmites de citação do responsável e dos representantes da empresa contratada, o processo foi encaminhado para a área técnica para instrução, ocasião em que o NEC, Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 3455/2013, concluiu opinando por, preliminarmente, tornar insubsistente o acordo TC 44/2011, que julgou as contas do senhor Elcio Abreu Gomes, presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, no exercício de 2009. Converter preliminarmente os presentes autos em tomada de conta especial em face da existência de dano ao erário, precificado no item 4.4, um valor de R$ 115 mil, equivalente a 59.678,26 VRTE, na forma do artigo 57, inciso 4 da Lei Complementar 621/2012. Rejeitar as razões de justificativo do senhor Elcio Abreu Gomes, em razão das irregularidades dispostas no item 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 desta instrução técnica conclusiva. Julgar irregulares as contas do senhor Elcio Abreu no exercício de 2009, condenando o ressarcimento do valor de R$ 115 mil, equivalente a 59
1.678,26 VRTE. Condenar pelo disposto no item 4.4 a pessoa jurídica Assessoria Faria Limitada, solidariamente com o senhor Elcio Abreu Gomes, ao ressarcimento do valor de 55 mil, equivalente a 28.541,78 VRTE. Condenar pelo disposto do item 4.4 a pessoa jurídica do suporte, consultoria, assessoria, solidariamente com o senhor Elcio Abreu, ao ressarcimento de R$ 60 mil, equivalente a 31.136,48 VRTE. O Ministério Público de Contas, através do parecer PPJC 2124/2014, da palavra do procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, subscreveu na totalidade o entendimento demonstrado na ITC 3455/2013. É o relatório, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Convido o defendente, Luiz Carlos Mendite, para fazer uso da palavra, pelo tempo de 15 minutos, com prorrogação de mais 15, se for necessário. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente Sérgio Borges, excelentíssimo senhor relator, conselheiro José Antônio Pimentel, excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Abudib, excelentíssimo senhor auditor Eduardo Pérez, substituto de conselheiro, excelentíssimo senhor procurador de contas, Dr. Luiz Henrique. Senhor presidente, estamos aqui neste momento fazendo a nossa defesa quanto à devolução do recurso recebido pela assessoria Farias, pelo serviço prestado à Câmara Municipal de Mimoso do Sul. Aqui nesta casa, eu trabalhei há quase 10 anos, e o meu primeiro ensinamento foi feito pelo mestre de contabilidade pública, pelo mestre da administração pública, que era o senhor José Castro. Senhor esse que a minha primeira inspeção extraordinária realizada, juntamente com o seu Castro, a caminho para o município de Anchieta, onde ali havia denúncias e mais denúncias. Foi num período difícil da mudança da Arena para o MDB, antigo MDB. A pressão era muito, eu ainda jovem, há 37 anos atrás, e o seu Castro sempre dizia para mim: meu filho, não entre em repartição pública nenhuma, em autarquias, economia mista, com raiva, com rancor. Porque o ser humano com rancor e com ódio e com raiva, ele não tem sensibilidade. E o ser humano sem sensibilidade, senhores conselheiros, ele não sabe distinguir o que é o certo e o que é errado. E assim isso veio na minha cabeça. Estou te ensinando, meu jovem, e tudo que eu te ensinar, você também tem que passar para os próximos, para os seus colegas, para aquele com quem você vai trabalhar. E o seu Castro era uma pessoa repetitiva, viajando e viajando, sempre dizendo a mesma coisa. E assim eu aprendi. E assim eu segui todos os seus conselhos de quase 10 anos de inspeção, de nunca ter arrependimento, nunca ter remorso. Que ele diz que a pior coisa do mundo é o remorso e o arrependimento, que ele vai e não volta nunca mais. E ele disse para mim uma passagem de um auditor fiscal, que era um cara inteligentíssimo, que não ensinava nada a ninguém, rancoroso, cheio de ódio e de raiva. Que um dia esse auditor comprou um veículo novinho e estacionou na sua garagem. O seu filho de 2 a 3 anos de idade pegou o martelo e amassou a porta do seu veículo todinho. Aí ele, vendo aquilo, que o menino tivesse estragado a porta do seu carro,
pegou o martelo e esfacelou a mão de seu filho. Desesperada, a mãe levou esse menino para o hospital, onde lá não conseguiram recuperar e nem recompor a sua mãozinha. Teve que ser amputada. O pai desesperado, o pai não sabia o que fazia mais. Abraçava, beijava e sempre dizia ao seu filho: o pai te ama, meu filho. O pai te adora. Você pode pedir o que você quiser. Estamos perto do Natal. Pede ao seu pai para mim pedir o Papai Noel. O que você quer, meu filho? Pai, eu queria minha mãozinha de volta. E ela nunca mais veio. E assim estou eu aqui, meus senhores conselheiros. Do serviço prestado, aonde a contadora do município atesta na nota fiscal que o serviço foi prestado a contento, aonde, senhores deputados, diz aqui: atesto para desvio dos fins que a empresa Assessoria Farias, através do seu técnico, o senhor Luiz Carlos Menditti, vem prestando serviço de assessoria ao setor contábil desta Câmara, de acordo com o serviço mencionado na cláusula primeira do contrato 01 de 2009. Não tão satisfeito com isso, na minha defesa eu fiz um relatório que aonde mencionando quais os serviços prestados por essa assessoria, que está aqui, senhor conselheiro relator. O senhor irá de ver, dizendo o serviço que eu estava prestando àquela Câmara, juntamente, diretamente com a contadora, que era a pessoa com quem eu tinha o contato direto, mesmo ela atestando que o serviço foi prestado, mesmo assim não aceitou. E fiz um relatório na minha justificativa dizendo, ele disse que o meu relatório é frágil. Eu queria perguntar aos senhores conselheiros, ao senhor procurador de contas, que o serviço prestado, seja ele o relatório frágil, mas ele foi prestado. Estão querendo tirar a minha mãozinha, senhores conselheiros, de uma coisa que eu executei. E o pasme ainda que eu vou dizer, esse processo, há 3, 4 anos atrás, senhor presidente, ele saiu no século diário em que fui chamado no Ministério Público de Mimoso do Sul, depois que o promotor conversou com todos os funcionários da Câmara, eu fui lá prestar meus esclarecimentos. Falei: doutor, a assessoria nunca, até então, foi impedida ou foi notificada que não pudesse prestar assessoria. Aí eu digo aos senhores, nós prestamos assessoria, senhor presidente, porque até então não tínhamos conhecimentos que não poderia. Eu assessoro, eu não executo. Eu oriento, eu não faço. Eu ensino. Aquele ensinamento do Castrinho que pediu para mim que eu passasse, eu ali estava passando. E solicitei também que a contadora era cargo comissionado, solicitei que fizesse o concurso público para que a gente orientasse a pessoa efetiva para que desse continuidade. Não passou um, foram realizados 2 concursos públicos. E os senhores conselheiros sabe que muitas das vezes os contadores efetivos, ele tem a cor partidária e defende o seu partido político. Tem um partido político que aquele que ganha não aceita. Você tem que chamar um outro contador para executar aquele serviço, aonde você leva 2, 3 anos para orientá-los, para ele poder desenvolver o seu serviço contentamente. Depois da primeira notificação que eu tive dessa corte, que eu respeito muito, e tenho vocês como um dos maiores e um dos melhores tribunais de conta do Estado do país, é esse tribunal. Encerrei a minha trajetória de assessor, não faço mais, parei. Porque eu me sentia vergonhoso, eu sentia envergonhado de chegar numa prefeitura, o prefeito me chamar e dizer para mim que o tribunal tinha notificado porque o serviço que eu presto é irregular. Eu só sinto, senhores conselheiros, que quanto à assessoria,
se vocês notificassem as prefeituras, as câmaras e os assessores, vocês poderiam ter certeza, dando um prazo de 1 mês, 2 dias, 3 meses, vocês podem ter certeza que a gente não continuaria fazendo assessoria. Eu parei, não faço mais. Assessorei há quase 20 anos, senhor presidente, senhor conselheiro. Nunca utilizei de 1 litro de combustível de uma prefeitura e nem de uma câmara. Nunca utilizei uma pernoite, nem uma refeição e nem uma diária. Porque eu considero o recurso público você tem que respeitar. E eu que fui um defensor do recurso público em toda a minha história, hoje, senhor conselheiros, para mim continuar fazendo o meu serviço e trabalhando de mimoso, aonde que eu trabalho, hoje eu tenho um carro que o meu sogro, que trocou comigo e me cobrou para mim pagar ele 28 prestações de R$500. Eu, se eu tiver que devolver esse recurso, senhor conselheiro, vou ter que vender minha ferramenta de trabalho. Não tenho nada, a não ser dignidade, a moral e o respeito. E eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. E tive aqui também, senhor presidente, peguei lá uma declaração do tesoureiro, do primeiro secretário, do segundo secretário, dos vereadores da Câmara Municipal de Mimoso, atestando que ali eu prestei os serviços. E tenho aqui também o que diz o acórdão da Controladoria Geral da União, que para que uma despesa seja liquidada, paga, efetivamente realizada, o processo tem que ter a licitação, o processo tem que ter orçamento, o processo tem que ter adjudicação, homologação, contrato e empenho. Isso tudo tem no processo. E o que diz ao acórdão 859 do plenário do TCU? A atestação é o ato pelo qual o fiscal do contrato declara na nota fiscal a fiel execução dos serviços pela contratada e o adimplemento das demais prestações pactuadas, satisfazendo assim condição necessária para a liquidação e o pagamento das despesas. É o que tem o processo, senhor conselheiro relator. E a gente fica assim um pouquinho, meio... Até se quisesse voltar o tempo lá atrás, quando aqui era funcionário, que eu pedi demissão do cargo para assessorar, para tomar conta da concessionária do meu sogro em Mimoso. Eu acho que ali foi onde que eu pequei. Eu deveria ter ficado aqui nesta Corte de Contas e já estaria aposentado, como os vários outros colegas meus aposentaram. E eu tive uma decepção tão grande quando eu fui no INSS para puxar o relatório, se eu fosse aposentar, qual seria o meu salário? R$890. Muito obrigado, senhores conselheiros. Desculpa se eu alterei em algum momento. A única coisa que eu peço a Deus, que ilumine a cabeça de todos vocês, para que em todos os relatórios, em todas as defesas, vocês tenham sensibilidade para distinguir o que é certo e o que é errado. Eu peço, senhor conselheiro, agradecer ao senhor e não poderia deixar de aqui registrar o carinho com que o José Antônio Rezende e os seus funcionários me receberam, que, chegando aqui amargurado, meu coração abriu, de ver como que existe ainda muitas pessoas boas, como vocês, como os funcionários,
e pedisse ao conselheiro relator que fosse apensado esses documentos ao processo. Eu agradeço a vocês e peço que a Deus sempre proteja vocês em todos os momentos da vida de vocês. Meu muito obrigado. A palavra ao relator. Presidente, eu vou solicitar juntadas as notas taquigráficas e manter o processo em pauta, porque na próxima semana nós teremos a defesa do presidente Elcio Abreu Gomes. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Julgamento dos processos em pauta, conceda a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Senhor presidente, o primeiro processo 3047-2013, prestação de contas anual em exercício 2012, Prefeitura Municipal de Apiacá, havia uma sustentação oral designada para o dia de hoje, mas nessa madrugada faleceu o sogro do prefeito e eu fui informado da impossibilidade da presença dele aqui. Eu estou adiando esse processo e a sustentação oral ocorrerá na próxima semana. Processo a seguir, 6322-2010, eu solicito a realização de pregão em face da solicitação de sustentação oral. Solicito ao secretário para proceder o pregão. Quanto-se presente interessado no processo 6322-2010, Prefeitura de Conceição da Barra, relatório de auditoria, responsáveis Jorge Dufles Andrade Donati, Jorge Timbuia Duarte, Irani de Souza Pereira, Alceni de Oliveira, Marisete Maria Faria, Robert de Almeida Souza e Joel Vieira dos Santos, ou alguns de seus advogados, Kélio Almeida Neves, Tiago Magela Guimarães, Tássio de Paulo Almeida e Cíntia Ramalho Lubac. Não se encontra, senhor presidente. Processo mantido em pauta. Processo 2197-2012, também adiado. Processo 3311-2015, relatório exame de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Pinheiros. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, Polícia Ministerial do lado do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento. Processo 5813-2015, relatório exame de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Muniz Freire. Estou votando pela emissão de parecer de alerta em face do não atingimento de metas fiscais. E, por fim, o processo 5580-2012, também uma representação da Prefeitura Municipal de Apiacá, que será adiado pelo mesmo motivo, porque haveria uma sustentação oral no dia de hoje, e em face do falecimento do sogro do prefeito, está adiado esse processo. É só retornar a palavra, excelência. Conselheiro Sérgio Abudib, relator. Processo 3047-2013, adiado. Processo 6322-2010, primeiro pregão realizado, adiado. Processo 2197-2012, adiado. Processo 3311-2015, saneamento da omissão, arquivar. Processo 5813-2015, alerta. Processo 5580-2012, adiado. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Processo 3635-2014, Prefeitura Municipal do Governador Lindenberg, omissão na remessa. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão.
da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do senhor Paulo César Coratini, e posterior arquivamento do feito. Processo 2782-2015, omissão de remessa, Câmara Municipal de Governador Lindenberg, acompanhando o entendimento técnico e Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do senhor Leoci Ferberg, e posterior arquivamento do feito. Processo 3089-2015, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, acompanhando o entendimento técnico, Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do senhor Jorge Donati, e posterior arquivamento do feito. Processo 3094-2015, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, acompanhando o entendimento da área técnica, Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do senhor Jorge Donati, posterior arquivamento do feito. Processo 2475-2014, Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, processo de contas anual 2013, acompanhando o entendimento da área técnica, Ministério Público de Contas, voto pela regularidade da prestação de contas anual do Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, CREFS, referente ao exercício financeiro 2013, sob a responsabilidade da senhora Rosângela Pereira Marins, diretora-geral, dando-lhe a devida quitação. Arquive-se. Processo 4640-2010, apenso 118-2010, Câmara Municipal de Atílio Vivago, relatório de auditoria, responsável Cláudio Bernardes Batista. Trata os presentes autos de auditoria ordinária realizada na Câmara de Atílio Vivago, referente ao exercício financeiro de 2009, sob a responsabilidade do senhor Cláudio Bernardes Batista. Analisando o relatório de gestão referente ao exercício de 2009, a 6ª Controladoria Técnica elaborou relatório de auditoria, RAO, número 270-2010, onde observou indício de irregularidades. Instada a se manifestar, o NEC, através da instituição técnica conclusiva ITC 2071-2013, concluiu pela manutenção de irregularidades, aplicação de multa e ressarcimento dos seguintes termos. Pela ordem, conselheiro. Esse processo foi feito o primeiro pregão, E o segundo a também. necessidade do segundo. Mas já foi feito o segundo. Já foi feito o segundo também desse processo. Não? Então, por favor. Quantas presentes interessadas no processo 4640-2010, relatório de auditoria, Câmara Municipal de Atílio Vivaco, responsável Cláudio Bernardes Batista. Não se conta, senhor presidente. Então, vamos adiar, então. Devolvo a palavra para Processo. Aí temos. Perdi aqui. Processo 3566-2010, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, é um relatório de auditoria. Esse foi feito, os pregões e... Okay. Trata os presentes de auditoria ordinária realizada no município de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do senhor Edson Soares Benfica, prefeito municipal, referente ao exercício financeiro de 2009, iniciada por meio de relatório de auditoria, RAO 121-2010, tendo sido apuradas possíveis irregularidades devidamente descritas no relatório de auditoria. Dentre as irregularidades apontadas, a equipe técnica subscritora da Instituição Técnica, conclusive ITC 1962-2003, manteve a irregularidade referência à ausência de liquidação de despesas com relação à aquisição de combustível, apontando como débito o valor de R$ 623.575,76 centavos, referente ao total gasto com combustível nesses 2009. Ocorre que, em data recente, a mesma irregularidade foi julgada pelo colegiado da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, ocasião em que nos autos do processo TC 3175-2011, relatório de auditoria da Prefeitura de Alto Rio Novo, referente ao exercício 2010, foi proferida decisão determinando a realização de diligência a fim de que fosse realizada a média de gasto com combustíveis para eventual imputação de ressarcimento. Desta forma, considerando que se trata de gasto referente ao mesmo município, sob a responsabilidade do mesmo gestor,
entendo como medida razoável adotar o mesmo procedimento, motivo pelo qual, nos modos de decisão TC 8301/2014, voto com fundamento no artigo 314 do Regimento Interno pela determinação de diligência interna para que seja realizada a média de gasto com combustível e a importância apurada seja deduzido do ressarcimento originalmente imputado ao gestor. Esse processo, o relator anterior era o colega Rodrigo Chamon. Eu acho que não tem divergência. Tem. Então, vamos lá. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de apresentar voto nesse sentido, porque é absolutamente razoável se fazer um estudo da média do que foi apurado. Aliás, eu e o próprio conselheiro Carlos Ana já tivemos a oportunidade de fazer, de forma que eu vou acompanhar integralmente esse posicionamento, que já foi um posicionamento que essa Corte adotou, de que se faça o possível ressarcimento pela média. Eu acompanho. Bom, então, isso não foi um voto, foi um comentário, Excelência. Então, vamos colher os votos. Vossa Excelência vota com o relator. Eu vou votar com o relator, mas eu digo que há uma divergência, quando eu iniciei dizendo que havia necessidade de votação. Vossa Excelência vota com o relator e eu acompanho o relator. Devolvo a palavra ao conselheiro Pimentel. Processo 272/2014, Câmara Municipal de Ibiraçu, uma representação, acompanhando integralmente o entendimento técnico e ministerial, considerando as razões acima elencadas e tendo em vista a legislação que rege a matéria, voto com base no artigo 95, pela procedência parcial da presente representação, tendo em vista a irregularidade apontada no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva, ITC 2599/2015, deixando de aplicar multa. Voto ainda pela determinação ao atual gestor que, nos futuros casos de prorrogação contratual, proceda tempestivamente à formalização dos aditamentos, de modo a evitar a execução de serviços sem cobertura contratual ou a própria extinção do contrato. Determina o encaminhamento ao Ministério Público Estadual a cópia do acordo decorrente desta decisão. Após o trânsito julgado, arquive-se. Processo 3303/2015, Câmara Municipal de Iguaçuí, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão do encaminhamento do relatório de gestão fiscal referente ao segundo semestre de 2014 da Câmara Municipal de Iguaçuí, sob a responsabilidade do senhor Paulo Henrique Couze Rocha e posterior arquivamento do feito. É somente, senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator, seguintes processos. Processo 3635/2014, saneamento da omissão arquivar. 2782/2015, saneamento de omissão arquivar. 3089/2015, saneamento da omissão arquivar. 3094/2015, saneamento da omissão arquivar. 2475/2014, regular com quitação arquivar. 4640/2010, realizado segundo pregão adiado. 2599, houve sustentação oral adiado. 2599/2010. 3566/2010, diligência interna. 272/2014, procedência parcial, deixar de aplicar multa, determinação, oficiar ao MP, arquivar. 3303/2015, saneamento da omissão, arquivar. Passo a relatar os processos da minha relatoria. Processo 2582/2008, apenso 353/2008. Auditoria ordinária realizada na Prefeitura de Barra de São Francisco,
relativamente ao exercício 2007. Responsabilidade do senhor prefeito municipal Valderes Cavalcante. Acompanho em toto o opinamento da área técnica do MP de Contas. Voto nos seguintes termos: conversão dos autos em tomada de conta especial pelo julgamento por irregularidade dos atos de gestão praticados pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, exercício 2007, responsabilidade senhor Valderes Cavalcante, pela devolução ao erário municipal da quantia correspondente a R$ 94.113,17 VRTE por parte do responsável, pela aplicação de multa pecuniária ao responsável do valor de 500 vezes a VRTE, com amparo no artigo 62, Lei Complementar 3293, e na forma do artigo 96, inciso 2º da mesma lei, e artigo 66, inciso 1 da resolução TC 182/2002, vigente à época dos fatos. Seguinte, processo 742/2009, a pedido de defesa oral, solicito a realização do pregão ao senhor secretário. Contra-se presente interessado no processo 742/2009, relatório de auditoria Prefeitura de São Roque do Canaã, responsável Palmerindo Antônio Baratella, ou seu advogado Rui de Souza Andrade. Não se encontra, senhor presidente. Acesso adiado. O processo 2923, ele teve um pedido de vista do conselheiro Sérgio Abudib, que eu analisei e me convencia do pedido de vista do despacho do conselheiro, principalmente porque houve um julgamento na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, relatora desembargadora Janete Vargas Simões, em relação ao mesmo assunto, e, em razões de decidir, a desembargadora ponderou de forma acertada quando ressalta que a empresa Cruz Transporte venceu o pleito em tela por ter oferecido proposta mais vantajosa ao ente público, representando economia aos cofres públicos de quantia de R$ 350 mil. Além disso, a desembargadora afirma que o serviço de transporte escolar não pode ser interrompido e que a empresa vencedora apresentou documentos que demonstram estar credenciada e autorizada pelo DETRAN. No entendimento do conselheiro Abudib, ele é de acordo com o parecer do Tribunal de Justiça e considerou também características do município, pequeno, do interior, distante, onde os prazos concedidos para regularização são razoáveis, e, por fim, a economicidade da licitação. E, divergindo do voto, ele considerou improcedente a presente representação, acolhendo as justificativas apresentadas pelos responsáveis, devendo-se encaminhar a determinação ao atual gestor para que providencie e monitore em todos os veículos de quaisquer das linhas contratadas em que haja transporte de estudante do 1º ao 6º ano, independente do número de alunos transportados. Após os termos de estilo, os autos deverão ser arquivados. Eu me rendo ao voto do conselheiro Abudib por considerá-lo mais justo. Coloco em votação o voto do conselheiro Pimentel. Acompanho o voto do conselheiro Abudib. Eu gostaria apenas de
esclarecer e solicitar as sessões, porque eu acabei me ausentando justamente para pegar esse voto, porque a versão que está no computador é uma versão anterior, não foi a última que eu, assim, houve um erro e por isso que eu fui buscar. Mas eu quero esclarecer que, com relação ao caso concreto, algumas coisas me chamaram a atenção. Em primeiro, o prazo concedido para a regularidade no processo de licitação me lembra muito aquele caso das empresas que fornecem serviço de alimentação e que a gente exige que os contratos oferecidos ocorram, dos fornecedores, ocorram por ocasião da contratação e não por ocasião do processo licitatório. A situação feita pela Prefeitura amplia a possibilidade de competitividade. Assim, me pareceu equivocado achar que isso era uma irregularidade. Segundo, município absolutamente pequeno. Terceiro, é que a representação proposta pretendia oferecer o mesmo serviço por um valor maior. Ora, a função dessa instituição é justamente defender o erário. Assim, em linhas gerais, mas o voto é longo e eu explico caso a caso. Mas, já que Vossa Excelência anuiu ao meu entendimento, eu só posso agradecer. Porque o voto de Vossa Excelência está muito bem fundamentado e ele faz o que nós precisamos fazer aqui, a justiça. E no caso, o meu voto não faria. O processo 5585 já foi lido, medida cautelar. Processo 4105/2013, eu estou retirando ele de pauta. Processo 1851/2012, prestação de conta de Nova Venécia, exercício 2011, responsabilidade de Wilson Venturim, prefeito municipal. A prestação em análise foi encaminhada tempestivamente na data de 26 de março de 2012, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante artigo 105, resolução TC 182/2002, vigente à época. Concordo totalmente com a área técnica e com o Ministério Público de Contas, parecer do ilustríssimo procurador Luciano Vieira, voto nos seguintes termos. 1. Sejam afastadas as seguintes irregularidades, referentes aos itens: A. Divergência nos créditos adicionais especiais. B. Divergência na inscrição dos restos a pagar. C. Cancelamento de restos a pagar processados. 2. Sejam mantidas as seguintes irregularidades referentes aos itens: A. Despesa com pessoal exercido 2009. Descumprimento do prazo de retorno ao limite legal. Item 3.4.1. Vigência da linha B, inciso 3. Artigo 20, 22, 23 e 66 da Lei Complementar 101/2000. B. Aplicação deficitária na manutenção e desenvolvimento do ensino. 22.94. Infringência ao artigo 212, Constituição Federal. 3. Sejam formados autos apartados no molde do artigo 134, inciso 3, parágrafo 2º, resolução TC 261/2013, para que se responsabilize pessoalmente o prefeito municipal de Nova Venécia pelo descumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º e 2º da Lei 10.028/2000, consoante apontamento descrito no item 341, 3.4.1,
do relatório técnico contábil. Finalmente, voto no sentido que seja emitido parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Nova Venécia a rejeição das contas referente ao exercício 2011, sob responsabilidade de Wilson Luiz Venturim, prefeito do município, em razão das irregularidades então mantidas nesta decisão. Processo seguinte, 2014-2012, eu estou adiando. Conselheiro Sérgio Borges, relator. Processo 2582-2008, converter em TCE, irregularidades, ressarcimento 94.113,17 VRTE, multa 500 VRTE, arquivar. Processo 742, primeiro pregão realizado, adiado. Processo 2923, improcedência, determinação, arquivar. Processo 5585, deferir medida cautelar, notificação. Processo 4105-2013, retirado de pauta. Processo 1851-2012, rejeição. E o processo 2014-2012, adiado. Concedo a palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de dizer que há 3 processos que, numa revisão, foram encontrados algumas impropriedades e eu vou solicitar a retirada de pauta daqui da lista. O primeiro deles é o 4660 de 2000 da Prefeitura Municipal de Vitória, para retirada de pauta. Aí do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro da aposentadoria de Ângela Maria Neiva de Almeida, Atílio Vargas Laprovitera, Márcia Sueli Belique Azevedo, Maria dos Anjos Ribeiro de Almeida, Marister de Nadai Mauri, Adalberto Carvalho Campos, Maria Francelina Emílio Monteiro, Luzimar Nogueira Lira. Aí o processo 11.000/2004, também do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, para retirada de pauta. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Rita de Cássia de Oliveira Nascimento, João Aloísio Rodrigues Cuzol, Luiz Tadeu Alvarenga Teixeira. Do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Águia Branca, registro da aposentadoria de Irene da Costa Salvador Ferreira. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cariacica, registro da aposentadoria de Diógenes da Silva. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro da aposentadoria de Márcia Maria Coelho Diniz. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Celina de Melo Borges. Processo 1414/2004, Prefeitura Municipal de Pedro Canário, também solicito a retirada de pauta. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da pensão de Maria da Penha C. Pereira e outro. Do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro da pensão de Arlete Maria Moreira Lima. E do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Francisco Inácio Darós. E é só, senhor presidente.
Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro Eduardo Pérez. E nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será ordinária, será realizada no dia 8 de julho, quarta-feira, 10 horas. Está encerrada.